Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar o arcano da Torre. Esse arcano ele tem um simbolismo muito interessante e ele também é uma das cartas que nós teremos muito cuidado em desmitificar. Porque geralmente as pessoas que fazem tiragens para a arte divinatória mostram só a parte, diríamos que negativa desse arcano. E vocês vão ver que ele tem um simbolismo muito importante para a nossa vida. Todas as coisas ruins, diríamos assim, que acontecem em nossas vidas, elas são atritos. São coisas que acontecem para que gerem e provoquem a mudança em cada um de nós. Quando algo acontece que a gente não gosta, a gente tende a se movimentar para modificar a situação para que isso não nos incomode. Então, tentem desmitificar esse lado negativista desses arcanos. As coisas negativas que acontecem, na maioria das vezes, são escolhas nossas para a nossa própria evolução. Então, se algo acontece como na carta da Torre, e ela sai numa tiragem, ela é um aviso para você ter mais maturidade em relação à vida e para você lapidar algumas coisas que são necessárias. Resumindo bem numa frase, o arcano da Torre, ele representa um momento onde algo que você estava construindo deixa de existir. E é importante que isso deixe de existir, porque se você estava construindo da forma errada, que é o que a gente vai perceber daqui para frente, era melhor que a gente nem tenha continuado a construir, porque seria perda de tempo. Então é melhor que a torre sim, quando necessário, desabe, para que a gente possa construir a torre da forma correta. Então vamos lá ao arcano de número 16, o arcano da Torre. Primeiro a gente tem que fazer uma breve alusão histórica à situação que ocorreu na Torre de Babel, que é algo muito interessante para a gente explicar e entender mais profundamente esse arcano. Fazendo uma explicação bem breve, bem por cima e sem compromisso algum com a realidade, digamos assim, porque eu não fiz uma pesquisa aprofundada, afinal esse não é o intuito da carta, mas pelo que eu lembro da história da Torre de Babel, a Torre de Babel, o local onde ficava Babel, surgiu esse povoado após os fatos ocorridos no grande dilúvio. E depois desse dilúvio veio que meio que uma ordem de Deus dizendo que os povos deveriam se dispersar pelo mundo, frutificar e fertilizar este mundo, surgindo assim vários povos para que ele tivesse totalmente coberto. Mas diferente do que Deus ordenou, os seres humanos não aceitaram isso. Eles tentaram se unificar e viver juntos em Babel. Nisso, eles de certa forma, por se agruparem ali e não fazerem o que Deus disse, já estavam errando com ele. E a Torre de Babel foi um símbolo dessa desordem, foi um símbolo dessa negação à ordem divina, porque eles estavam tentando fortificar a cidade, construíram uma grande torre, uma grande muralha, uma grande proteção para que eles pudessem continuar juntos ali e crescer a sua cultura local. Isso já era uma forma de negar a Deus. E sem falar que a forma com que ela foi construída, ela era de certa forma uma muralha, ela era feita como uma forma para ela ser bem alta, porque de certa forma eles tinham medo de que ocorresse outro dilúvio e de que eles pudessem ser atacados por essas águas. E isso também é uma outra forma de protesto ao que Deus disse, porque Deus prometeu neste momento que ele não faria mais nenhum dilúvio, e eles não acreditaram em Deus e ainda não fizeram o que ele ordenou, que era se separar. Então toda a construção dessa torre foi um meio de, digamos assim, do ser humano mostrar a sua cabeça dura, o seu egoísmo, a sua vontade e a sua descrença no ser maior. Então todo o fato da construção da Torre de Babel tem isso. Indo para a parte histórica e mais de construção, eles construíram sem cal e outras partes que eram necessárias para fazer a construção. Eles faziam com argila batida, blocos de argila e betume. E segundo algumas correntes teóricas, isso
não dava a estruturação correta necessária para uma edificação tão grande. Alguns relatos dizem que chegava a ter uns seus 100 metros por aí. E aí tem as vertentes mais céticas que dizem que se essa torre existiu, ela caiu por não conseguir se sustentar. Eu acho isso meio inválido porque a gente conhece as pirâmides do Egito e o que os caras conseguiram fazer na época. A gente conhece as nossas pirâmides incas, astecas e por aí vai. E a gente vê que se eles quisessem, se eles tivessem o conhecimento necessário, eles conseguiriam fazer. Outras vertentes dizem que ocorreu um vendaval, e isso desestruturou e acabou que caiu e por aí vai. Enfim. E a vertente mais aceita, que é a vertente religiosa, diz que foi a vontade de Deus que destruiu essa torre, porque ela só estava crescendo, esse povo só estava se unificando e eles cada vez mais estavam mostrando o protesto que eles estavam fazendo em relação à ordem que Deus disse. Ela desvelando o mistério desse, diríamos assim, desse aprendizado mítico. O que isso significa? A torre, como vocês vão ver quando eu explicar mais para frente a carta, ela representa um momento onde nós estamos criando algo, trabalhando algo, mas este algo não está associado à nossa essência. Então, eu tenho uma essência, todos os seres têm, e a minha essência é para trabalhar e realizar determinadas coisas no plano físico. No caso, eu tenho uma vocação, eu tenho uma verdadeira vontade. A minha essência é manifestar isso na realidade para que eu ajude na criação, para que eu ajude na transformação deste plano físico. Se eu não trabalhar alinhado ao meu propósito, eu estarei criando coisas na realidade que não estão da forma mais correta possível, entende? Eu não estarei trabalhando no meu propósito, não estarei trabalhando verdadeiramente no meu desenvolvimento. Então essa torre não era para ela ser construída e eles construíram. Então eles estavam fazendo coisas e manifestando coisas na realidade que não estava associado ao propósito deles. Não estava associado ao que eles tinham de fazer na Terra para ela frutificar, para ela evoluir, para ela se expandir e tudo mais. Então a vontade divina veio e interviu. Ela fez com que ocorresse essa queda simbólica para que essas pessoas caíssem para a realidade e elas se dispersassem e realizassem o que cada uma delas tinha como objetivo na criação. Então é quando você tenta insistir num caminho da sua vida, porque você acha que você vai ganhar mais dinheiro, ou porque você acha que é aquilo que você gosta, mas não é o de verdade o que você gosta, e você trabalha com aquilo, você é bem sucedido, você tem um retorno legal, mas você não se sente feliz com isso, você não se sente realizado com isso, e você sente que falta algo a mais, que falta aquilo que faz a sua essência, o seu ser vibrar, que faz você se sentir você mesmo. Então, é este o caminho. É neste momento que a torre cai. É neste momento que o atrito, a dor que eu falei ocorre. E aí na vertente da história, o que acontece é que essa torre cai e todos esses seres perdem o verbo, eles perdem a linguagem unificada. Cada um deles passa a ter uma linguagem e nisso eles começam a entrar em atritos e acabam que eles dispersam. Pela dor, eles não fizeram pelo amor, eles não fizeram pelo caminho onde tudo flui, porque dizem que só existem dois caminhos para se chegar a Deus, o do amor e o da dor. O amor é quando a gente aprende da forma correta de como se agir, a gente aprende sobre empatia, sobre respeito, sobre humildade e faz as coisas sofrendo o menos possível. A gente vai pelo caminho do amor. Ou quando a gente erra, quando a gente é egoísta, quando a gente faz as coisas negativas na realidade e pela dor a gente aprende. Então, esses seres caíram sem poder mais ter contato verbal e aí a gente pode ir para a parte da criação, do poder do verbo, do poder da fala e entre outras coisas. E segundo as vertentes históricas, isso aconteceu só entre os povos semitas e tal, eles passaram a ter várias línguas e isso meio que tirou o bom contato entre eles, a boa convivência, porque cada um passou a interpretar a realidade e a vida de uma forma e isso gerou brigas. Se a gente observar até hoje, as pessoas têm línguas diferentes, têm crenças diferentes, percepções diferentes da realidade e por isso elas não conseguem se unir. Elas ainda não perceberam que tudo é um só, que todos nós somos realmente irmãos, porque temos apenas um Pai Celestial. E quando essas pessoas despertarem através do caminho do entendimento da espiritualidade,
espiritualidade, da reencarnação e tudo mais, talvez o mundo possa ser como aquela torre, mas não dessa vez sendo contra a vontade dele, mas sim pela sua vontade para que todos os seus filhos evoluam. Então, a Torre de Babel nos ensina bastante sobre entender o arcano da torre, porque a gente percebe com uma história bem parecida. Eu tenho uma essência, uma fagulha divina dentro de mim que é meu espírito. E a minha essência espiritual, neste momento encarnatório, neste ciclo evolutivo, tem que aprender a se lapidar através das vivências num determinado caminho, alinhado à minha essência. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o dom da fala. Eu posso ser um bom vendedor, eu posso ser um bom professor, eu posso ser alguém que ensina bem pela fala. Minha vocação é ensinar, falar, etc. Isso dando um exemplo. Então eu tenho de seguir esse caminho, essa matiz, para que assim eu possa estar me lapidando enquanto eu exerço a minha vocação. Isso não significa que você só vai ter um caminho, só uma vocação. Mas voltando. Então, esse ser, ele tem que trabalhar rumo ao seu propósito, no caminho do seu propósito, da sua essência, para que ele se transforme da melhor forma possível e que ele use de forma ativa a realidade e o desenvolvimento que ele pode ter no plano físico. Então, quando eles perderam esse contato verbal, foi isso que aconteceu. Eles foram meio que forçados a se dispersar e se expandir pelo mundo. Indo agora para a carta, já que eu já fiz essa boa recapitulação, que eu imagino que tenha tirado muitas dúvidas dessa associação, eu vou para a explicação das partes da carta em si. Eu posso falar o seguinte, que eu também posso citar que algumas versões dizem que o intuito final dessa torre era fazer com que ela ficasse tão alta que ela chegasse aos céus. Isso também mostra mais uma vez o ego humano, a arrogância humana. Ele tentava chegar aos céus através do físico, de uma construção megalomaníaca para mostrar que tinha poder e queria conseguir chegar aos céus de uma forma fácil, diríamos assim, pelo material. E Deus não queria isso. Deus queria que cada um se lapidasse, se transformasse, evoluísse e chegasse aos céus pelo mérito individual e não por uma passagem, diríamos assim, mais fácil. Geralmente, quando a gente tenta seguir o caminho mais fácil, a gente percebe que ele, na verdade, é o mais difícil. Então, também tem esse fato da altura e da arrogância e da prepotência humana. Então, bora lá o significado da carta em si, analisando ponto por ponto da figura. Primeiro a gente olha a parte de cima, onde tem essa coroa e onde tem esse fogo, esse raio e tudo mais. O que isso significa? Geralmente, quando aparece em situações cartas coroadas, isso meio que significa o seguinte: significa que essa carta ela está associada à essência divina, ela está associada ao desenvolvimento. Os reis que se consideravam manifestações do Deus vivo, etc, etc, como a gente fala um pouco no arcano do imperador. Então o fato dessa coroa estar aí é meio que os humanos tinham um ego de se achar superiores, de acharem que eles poderiam chegar aos céus. E esse raio está retirando essa coroa, ele está fazendo uma limpeza, porque essa coroa não foi uma coroa dada pelo divino, não foi uma coroa alcançada por méritos. Foi uma coroa que a pessoa fez e colocou nela mesma porque ela se achava como um rei, ela se achava digno. E como ela não era, ela perdeu isso. É tipo, lembrando um pouco de Game of Thrones, aquele menino, eu acho que era o Baratheon, que era muito chato. Enfim, quem assistiu sabe qual é. Ele tentava o tempo inteiro forçar que ele era o rei, mas o rei não precisa ficar falando isso, ele apenas reina. Quem é rei de verdade, quem é líder de verdade, não fica se afirmando, ele apenas é. Nas suas atitudes isso exala, porque ele tem a majestade, ele tem a essência que faz com que ele seja isso. Então não adianta o ser humano se colocar num degrau acima por ego, se intitular com títulos terrenos, se isso não tem verdadeira importância alguma. Então essa coroa está sendo retirada aí
porque ela é uma coroa egóica, ela está sendo colocada porque eles se achavam dignos, se achavam superiores e por aí vai. Então, nesse sentido, a coroa não está sendo algo positivo, está sendo uma, digamos assim, uma armadura do ego, está sendo um símbolo do ego. Esse raio saindo do divino, ele é uma representação da vontade, da certeza. Se vocês observarem no elemento fogo, uma das suas derivações mais puras é o elemento raio, diríamos assim. Então o raio é fulminante, ele é certeiro, ele é uma vontade, um bradar, é algo super forte e determinado. Então esse raio tem essa associação. E se vocês observarem, ele faz meio que um zigue-zague, como as leis opostas, e ele está meio que se encerrando no centro disso. Então é meio que como se fosse a lei da polaridade, ambos os lados, bem e mal, etc, etc, e ele sendo o perfeito equilíbrio. Ele veio para gerar o equilíbrio dessa situação que não estava tendo esse equilíbrio devido ao orgulho. Descendo mais um pouco, a gente observa esses risquinhos, essas sementes, esses iods. Essas sementes, segundo as versões hebraicas, são a vontade de Deus, são símbolos de Deus, são as sabedorias, as sementes de sabedoria que, quando caem na terra frutífera, diríamos assim, elas brotam e trazem a sabedoria. Então é meio que aquela parábola das sementes que caíram na terra, nos pedregulhos, na areia e por aí vai. Lá se vocês lerem essa parábola, ela é muito interessante, que ela fala que a sabedoria só se manifesta naqueles que têm uma mentalidade boa para receber isso, que eles são uma terra útil e fértil para cultivar. Então essas sementes estarem caindo daí de cima significa que não, aquele não é o caminho, mas existe uma nova oportunidade, assim como essas sementes de renascer em vida. Ela é como se fosse saindo de uma árvore já velha, mas que ela está dando filhos, ela está dando pequenas sementes para que a história dela continue. Então é um início, um recomeço. Descendo mais um pouco, a gente observa essas 3 janelas, meio que elas fazendo um papel de um triângulo, mostrando o caminho meio que egóico que esses seres estavam tentando fazer para cima. Porque elas estão pegando fogo, elas estão sendo meio que limpadas também pela essência dessa energia aí. Então eles estavam construindo algo, eles estavam tentando fazer algo, eles estavam manifestando algo que eles entendiam como produtivo para a matéria, mas não estava associado ao verdadeiro propósito, por isso que eles caíram. Então, descendo mais um pouco, a gente observa esses 2 seres que estão caindo de lá de cima. Eles caíram do topo do seu ego, caíram do topo da sua ignorância. Eles são os 2 construtores dessa ponte, eles são os 2 construtores dessa torre. E algo muito interessante é vocês observarem a polaridade que existe neste momento. É como se um construtor fosse o bonzinho e outro o malzinho, mas indo muito além desse conceito de bom e mal, é no sentido das polaridades. Um construtor é positivo, outro negativo, um é masculino, outro é feminino e por aí vai, entende? E se vocês observarem bem a queda dos 2, o que está com a roupa toda azul, ele cai coroado, então ele cai consciente do que ele cometeu. Ele percebe a vontade de Deus, ele percebe que ele merecia ser punido e agora ele cai para a realidade. Poxa, realmente eu errei. Não era para ter saído por esse caminho. Eu sou grato a Deus por ainda estar vivo, por ainda ter a oportunidade de me lapidar e de aprender. E eu vou tentar construir uma nova torre, mas só que dessa vez da forma correta, seguindo a vontade e a verdadeira essência. Então ele é aquele que cai consciente, que ele cai entendendo que era necessário ele passar por esse problema, por essa situação difícil, para que um caminho melhor, com mais desenvolvimento, com mais maturidade, se abrisse para ele. Já o outro, que cai com essa capa vermelha, geralmente as capas, até na nossa realidade, a gente vê elas com um símbolo egóico. Ele caiu, mas ele caiu sem aceitar isso. Ele culpa a Deus por ter destruído a torre. Ele vai querer tentar construir a mesma torre da mesma forma, egóica e cheia de orgulho. Ele não cai lúcido em relação ao erro que ele cometeu. Ele vai culpar a Deus e a todos, ele vai colocar a culpa no irmão, na tia, na mãe, em quem falava mal sobre a torre dele. Ele vai tentar culpar o mundo e a todos, menos a ele mesmo pelo erro. Então ele cai
um oitavo abaixo, ele cai sem ter consciência sobre a realidade. Muitos autores dizem que esse momento aí representa a queda de Lúcifer e a queda de Miguel. Miguel caiu consciente em relação à sua evolução e continuou ajudando na criação e protegendo aqueles que queriam continuar evoluindo. E Lúcifer caiu rebelado, caiu sem consciência de que aquilo fazia parte do desenvolvimento, caiu culpando a Deus e dizendo que ele era o errado de tudo, sem conseguir entendê-lo e entender os intuitos que ele tinha com isso. Vocês podem entender isso melhor na cosmogênese e em algumas vertentes que falam sobre a guerra que ocorreu nos céus e a queda das hierarquias angelicais e por aí vai. Aí lá vocês estudam e entendem melhor esse processo. Então essa torre, ela é uma torre egóica, ela é uma torre que representa uma construção que não está alinhada ao nosso verdadeiro propósito. É algo que você está fazendo na vida e que não é o melhor para você. É algo que vai acontecer uma grande queda do seu ego, que você vai cair para a realidade de algo que você está insistindo e não é útil. Geralmente as pessoas associam muito essa carta à carta da morte. Só que a morte é a morte de um ciclo, é o fim de um ciclo para que se inicie um outro diferente novo. Já a carta da torre é algo que você tem que aprender. Você tem que aprender a construir da forma correta. Então vai ser algo que você vai vivenciar de novo, só que agora você vai ter que aprender a fazer da forma correta. É bem parecido com a carta da morte, dependendo da forma que você entender ela. Mas vocês vão entender um dia que tem diferença sim. É algo que você tem que realizar. Já a carta da morte é um ciclo que você estava fazendo apenas por ego e você não tinha nada de a aprender, diremos assim, com ele. Então eu considero que o grande aprendizado dessa carta é dizer para você que você tem que ser um veículo do divino. Não tente criar algo para fazer você chegar a ele. Seja ele pelas suas atitudes, pelas suas reflexões e tente sempre estar o máximo possível próximo do seu propósito. A gente também pode entender o seguinte, que pela falta de equilíbrio entre a polaridade de ambos, acabou que os dois caíram juntos. A gente pode associar isso a polaridade masculina e feminina, ao positivo e ao negativo, ao excesso de um desses lados gera a nossa queda. Agora passando para a parte do tarô de Marcélia, falando, é claro, as suas principais diferenças, a gente pode observar que diferente de Waite, onde o que gera a queda dessa torre é um raio, a gente observa que é como se fosse uma língua de fogo o que está fazendo isso. Então é mais uma associação ao poder do verbo. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, caia-se a torre. Então isso meio que significa o quê? Que a vontade divina, o verbo, o poder da criação pela vontade gerou isso. Nós também temos o poder do verbo, ainda não sabemos utilizar ele em total extensão. Quando a gente aprender a entender que palavras têm poder, e não só no sentido esotérico, a gente vai entender muita coisa sobre a realidade. Já tem vários estudos de pessoas céticas mesmo, de faculdade, de psicologia, enfim, que falam que as palavras que a pessoa repete, o cérebro tem uma grande associação e isso pode fazer com que ela tenha uma autoestima mais baixa, ela tenha uma visão mais negativa dela mesma. Então, palavras, mesmo que você não acredite em nada de espiritualidade, energia, etc., tem sim poder e tem sim uma grande atuação no sentido do seu cérebro. Então essa língua de fogo, essa língua do verbo é o que gera a queda dessa torre no de Marcélia para que assim ocorra a destruição e essa renovação. Se vocês observarem, as 3 janelas dessa torre, elas simbolizam melhor o que eu falei na outra. Elas também formam um triângulo, só que se vocês observarem bem, as 2 janelas de baixo, elas meio que têm um corte meio que esverdeado. Eu diria que talvez isso significa que até esse pedaço da construção, diríamos assim, esse ser estava agindo correto de acordo com a essência dele, de acordo com a verdadeira vontade dele. Mas um pouco mais para cima, na 3ª janela, no local onde só tem uma janela, vocês veem
uma fita, digamos assim, uma roda de tijolos vermelhos, talvez mostrando que neste momento ele começou a errar e por isso que a torre precisou ser quebrada. Pense assim, é como se você estivesse construindo algo na vida e essa torre você colocou uma parte estrutural dela errada. Isso vai fazer com que lá na frente, quando você tenha terminado de construir ela, faça com que ela caia. Então é melhor que você destrua tudo, que você refaça tudo certo, de uma forma que essa torre não caia de modo algum futuramente, do que por insistência, por birra, por burrice, você continuar na construção dela. Indo para a parte da criação e da numerologia, a gente pode entender o seguinte, que o 2, que são essas duas janelas de baixo, representam um ao positivo, outro negativo, um ao masculino e outro feminino. E a gente sabe que o 3 é o momento onde esses dois seres, essas duas polaridades, se tornam lúcidas sobre o seu potencial e sobre como as duas unindo perfeitamente a sua energia geram uma terceira coisa. Só que nesse caso, elas não estão conseguindo gerar algo produtivo, gerar algo que transforme para melhor a realidade, e por isso que essa torre precisou cair, essa torre precisou ruir. Se vocês observarem também, na queda desses dois seres, neste arcano do de Marselha, se vocês observarem, parece que os dois seres estão meio que unidos, parece que os corpos de ambos são um só. Isso, de certa forma, pode a gente entender como ele sendo um ser hermafrodita. Como eu já falei nos outros áudios, os espíritos têm os dois sexos, então nós temos de trabalhar as duas essências para poder chegar à evolução e não apenas uma. Então, os dois, na verdade, são um, na verdade, são partes de um mesmo ser. Agora, passando para a visão e interpretação de Oswald Wirth, a gente olha a torre e observa também mais uma vez os simbolismos que existem nela. Se vocês observarem bem, a porção da torre que está caindo, que está ruindo, ela tem um formato meio que triangular para baixo. O que isso significa? Geralmente, o triangular para cima representa o masculino e o triangular para baixo representa o feminino. Se vocês observarem, as janelas de baixo, elas estão fazendo um formato triangular para cima masculino, e a parte de cima ela está fazendo esse triangular para baixo representando o feminino. Não está tendo uma perfeita proporção de equilíbrio entre essas duas partes, entre essas triangulações. Então é melhor que rua e elas nem consigam existir, nem se conectem, porque elas não irão dar bons frutos. Não está associado à verdadeira essência de desenvolvimento. Então ela está caindo de uma forma que isso não se concretize, frutos negativos não saiam dessa união. Se vocês observarem aqui, nessa versão, em vez de ser um raio, digamos assim, ou então a língua de fogo, aqui a gente vê mais diretamente um sol lançando esse raio e tem uma nuvem ali. Por quê? Porque esse raio aqui, ele está mostrando a essência solar. Esse ser não está trabalhando a verdadeira essência dele, ele não está trabalhando o que ele realmente é. Então o sol dele, a essência verdadeira dele, ela está destruindo essa criação, porque ela não é útil para a evolução desse ser, ela não é útil para o desenvolvimento dele. E porque está saindo também tem meio que uma nuvem ali. A nuvem pode associar ao elemento ar, então é meio que uma explicação de que esse ser não está utilizando a consciência dele, não está realmente lúcido sobre a sabedoria que ele possui, e por isso ele está insistindo em algo negativo. Vocês também percebem as partes vermelhas nessas janelas, fazendo também uma associação ao que eu já expliquei no de Marselha. Vocês observam que tem os iodes, que são as sementes, tem verde, tem vermelha e tem amarelo. Pode ser uma representação que a amarela seria um meio termo, um equilíbrio entre essas duas. Aqui vocês observam mais claramente que um rei cai coroado, que seria Miguel, e que o outro cai sem essa coroa, que é Lúcifer. Se vocês observarem bem, o rei que está coroado, que é Miguel, ele forma a letra B, a letra Beit, que é a letra que é representada nesse arcano. Não, perdão, eu não sei se é a letra do arcano, eu sei que ele está formando esse formato do Beit, que significa boca, que significa
o verbo, a criação. Então é um ser que caiu lúcido, ele vai ser capaz de criar com esse aprendizado que ele teve. E aí a gente também pode citar vários outros fatos históricos, além da Torre de Babel, onde tiveram uma queda de torre e essa queda foi simbólica para a evolução. Teve a Revolução Francesa, onde o seu estopim foi na queda da Bastilha, que nada mais era do que um forte militar onde tinha uma torre, e eles tiraram literalmente tijolo por tijolo dessa Bastilha, dessa torre. A gente pode observar as torres gêmeas, que de certa forma foram uma queda que quebraram e transformaram todo o mundo depois do fato que ocorreu nela, e em vários outros momentos quedas simbólicas de símbolos, tô no pleonasmo hoje, que maravilha, viu? Quedas simbólicas que mostram esse processo de reconstrução necessária para o desenvolvimento da humanidade. Então, indo para a parte agora divinatória para a gente finalizar a nossa explicação, como eu posso entender a carta da torre quando ela cair? Se você fez uma pergunta e saiu a carta da torre, provavelmente significa que os resultados dessa situação, elas farão com que a sua torre caia. Farão com que algo que você talvez não enxergue e não perceba que você está insistindo, mas que não é para você, vai ficar nítido. Talvez não seja nem no início dessa situação com a pessoa, talvez nem seja uma situação difícil, mas durante esse relacionamento com essa pessoa, provavelmente você vai despertar para algo que você está fazendo errado. Talvez você tenha uma vivência negativa com essa pessoa amorosamente? Sim. Talvez você tenha uma vivência positiva? Sim. Mas durante essa vivência positiva você vai acordar para a realidade de algo e a sua torre cairá. Então, perguntou no trabalho, talvez o trabalho seja bom ou ruim, mas você, durante a vivência disso, irá aprender a carta da torre. Algo em você irá cair, ruir, e você vai parar para prestar atenção de que algo novo e melhor poderá ser construído se você cair lúcido, se você cair crendo que é parte do aprendizado e utilizando essa maturidade adicional que você ganhou de uma forma que você cresça. Então, você precisa ser um tarólogo hábil mentalmente para poder equilibrar a situação, para que saia com um significado mais próximo do que verdadeiramente isso significa. Você tem que ser lúcido em relação à realidade e não fique se mentindo, não fique se iludindo, achando que vai dar tudo certo, achando que não você está verdadeiramente no seu propósito. O tempo vai passar e ele sempre nos ensina. Você vai perceber que algo você tem a tirar disso, que algo que você está se iludindo como sendo o caminho verdadeiro, a sua verdadeira essência, irá cair, ruir, e você vai perceber que uma nova existência, um novo caminho irá surgir. Então, essa carta e ao mesmo tempo não é ruim. É como eu falei, se você realmente quer construir coisas boas e prósperas para sua vida, eu acho que você não vai se importar de demorar um pouquinho mais e construir algo que seja melhor para você, do que tentar ficar desfrutando de algo que realmente não está associado à sua verdadeira essência. E aqueles que buscam verdadeiramente esse aprendizado, essa evolução, essa vivência positiva da realidade, eu tenho certeza que o sucesso é a única possibilidade, porque você sempre estará tentando se lapidar, tentando se melhorar, e cada vez mais você vai vivenciar de forma lúcida a realidade. E quando você é lúcido em relação à realidade, você não sofre. Quer dizer, você sofre, mas você sofre muito menos, porque logo você vai entender que aquilo é parte do processo de desenvolvimento e se resignará e tomará as melhores atitudes possíveis para a sua evolução. Então, que todos vocês tenham muito sucesso, que ele realmente seja a única possibilidade em suas vidas e que vocês tenham a oportunidade de utilizar essa reflexão para a evolução e para o desenvolvimento das suas essências. Que assim seja.